Fala, gente, boa tarde, aqui é o professor Cristiano. Eu vou falar sobre células do sangue. As células do sangue são incluídas dentro do tecido conjuntivo por conta da sua origem ser na medula óssea, que é um local que tem bastante tecido conjuntivo. Primeira célula é a célula que dá cor ao sangue, dá cor vermelha ao sangue, que é chamado de hemácia ou glóbulo vermelho, ou até eritrócito. Qual a característica da célula? É uma célula que não tem núcleo, ela é anucleada, ela lateralmente tem uma forma de um disco bicôncavo que facilita a passagem nos vasos menores, que são os capilares. E qual é a função? Transportar oxigênio do pulmão para os tecidos e gás carbônico e ácido dos tecidos para o pulmão para fazer a troca gasosa, principalmente aqui do gás carbônico, tá certo? A principal doença relacionada a eles é a falta ou redução, chamado de anemia, que gera muito fraqueza. Porque qual é a função do oxigênio? Estimular a respiração aeróbia, a respiração celular, ou que tem uma geração de energia mais eficiente. A seguir, as células brancas, os glóbulos brancos, ou leucócitos. Leuco significa branco. Primeira célula é o neutrófilo. Ele se chama neutrófilo porque a coloração dele é ligeiramente neutra, ela não tem uma preferência de um grânulo, de uma cor ou de outra. Nota que o núcleo dessa célula ele é todo fragmentado ou lobulado. É a célula mais importante de defesa. Quando você tem uma infecção bacteriana, ela tem um aumento na corrente sanguínea, ela sai da corrente sanguínea para auxiliar na defesa do organismo. Outra célula é um monócito. O monócito está na corrente sanguínea. Quando ele está no tecido é chamado de macrófago, que é a célula que faz fagocitose, ou célula que digere bactérias e vírus. Tá certo? Próximas duas células. Nós temos o basófilo, que tem esses vários grânulos azuis, e o eosinófilo, que tem esses grânulos que tem a coloração de vermelha até róseo, ou chegando até a ser laranja, né? Qual a relação dessas duas células? Estão principalmente relacionadas a processos de alergia, principalmente o basófilo. Quando há um aumento de basófilo, há uma relação muito forte com a alergia. O aumento do eosinófilo está muito relacionado a parasitas intestinais, entre outros parasitas. Depois, nós temos as plaquetas, que não são células, são fragmentos de células que têm a função de formar o tampão plaquetário quando o vaso sanguíneo é rompido. E, finalmente, o linfócito. O linfócito é uma célula, o linfócito T é a célula que comanda o sistema imunológico e o linfócito B é a célula produtora de anticorpos, mas que é comandada pelo linfócito T. Valeu, gente. Obrigado.